Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Ele é multiatleta, já participou da São Silvestre, corre, pedala, nada, rema, surfa. Eu vou conversar com Paulo Eduardo Kief Agardi, o Pauê, venha pra cá. Rapaz, a primeira vez que eu vi uma dessas pernas mecânicas, isso tem muito tempo, num programa lá no SBT ainda, e era uma pessoa, eu não me lembro o nome dele, mas era um sujeito de um astral altíssimo, e ele brincava de fazer passos de dança que ninguém podia acompanhar, porque ele pegava e girava a perna, e aí parava, e era um grupo de atletas também, acho que eram 3 ou 4, enfim, mas isso tem muito tempo, acho que você não era nem nascido ainda. Nossa. Que idade você tem? Posso respirar um pouco? Pode. Está dizendo que eu não deixo nem ninguém respirar? Estou emocionado aqui, uma honra estar aqui, de verdade mesmo. Sempre fiquei assim, admirado quando fui convidado para poder estar aqui e vendo aqui esse momento acontecendo. Realmente fico muito feliz. Obrigado a oportunidade. Senta um pouco mais pertinho de mim assim, porque eu sou de agarrar mesmo. Escute, você está lançando, agora tem aqui um DVD, O Passo de um Vencedor. Isso. E aqui o título que eu adorei, que é Caminhando com as próprias pernas. Pauê. Agora, antes de qualquer coisa, me fala esse nome complicadíssimo que você tem, é da onde? Então, Jô, é lado de mãe Kief, né, que é italiano, dinamarquês, o Agardi, parte de pai. E como... Não, eu escrevi já brasileirando aqui, senão eu não ia conseguir Paulo dizer. Eduardo, né, era só na bronca. Pauê desde pequeno. Pauê, apelido que minha avó materna me deu desde pequenininho. Meu pai também é Paulo Eduardo. Mas na bronca era Paulo Eduardo? Mas na aula, na sala de aula. Minha mãe não. Minha mãe sempre me chamou Pauê, meus avós. Desde pequenininho, Pauê. Quando era Paulo Eduardo, eu nem chamava, nem olhava até, porque achava que não era comigo. Que bonitinho isso. Pauê, Pauê. Esquisito, é. Não, e a maneira que escreve, eu botei aqui, Kief Agardi, para eu poder ler. Sim. Mas se escreve de uma forma bem diferente, né? Kief Agardi. Falavam que os meus tataravós ancestrais eram gagos, né? E aí chegaram na hora de registrar o nome. Kief Agardi. É. Olha ele, moleque aqui. Já de super-homem. Todo mundo quer ser super-homem, né? Quando é criança. E aí... mas você é, né? De certa forma, super-homem, super-atleta. Já mostrou o caminho. Uma figuraça. Como é que é? Quer dizer, qual foi o último desafio que você conseguiu vencer? Ó, esportivo, Jô, na verdade minha vida é um desafio diário, né? Eu tive aí diversos episódios de mudança, adversidades. Esportivo agora recentemente, dia 5 a 15 de junho, vim de Paraty a Santos remando caiaque, modelo surf ski, é um caiaque que desliza melhor nas ondas, mas pegando mar aberto, diversas intempéries, um projeto incentivado pela lei federal. Muito bacana porque agora, após realização, o desdobramento é levar para universidades e escolas, da mesma forma que o Ministério dos Esportes faz, fomentando o esporte, nós estaremos levando essa mensagem para os jovens, mostrando a importância do esporte como valores para a vida. Eu queria, antes de começar, várias coisas aqui, inclusive surfar, que eu sei porque eu surfo muito, então... um pensamento sobre tudo. Vamos falar, eu quero falar um pouquinho... Eu tinha pensado até em trazer uma prancha, mas eu pensei, será que ele vai surfar? Não trouxe. Posso tomar? À vontade. Pauê, vamos falar primeiro como é que foi o seu acidente.
Eu sei que todo mundo deve perguntar, e você já não tem mais saco de responder. Imagina, isso é um cotidiano para mim. Eu trabalho com isso, as palestras que eu desenvolvo pelo Brasil, e eu tenho o maior prazer, inclusive, de falar, porque eu acho que, de certa forma, a conotação que eu tomo pro acidente inspira muita gente, e eu sei disso. O acidente aconteceu, eu estava com 18 anos de idade, eu ia para uma academia de ginástica. Que idade, desculpe? 18 anos de 18 idade. anos. 13 anos atrás, mais precisamente. Não me entreguei na idade, né? E eu estava numa academia e nesse retorno eu estava com um amigo que era gordinho. Gordo, não mas tem... eu não quis dizer. Gordinho não existe essa Gordinho. categoria. Gordo. E ele vai me matar assistindo isso aqui. Mas ele estava querendo Porque ali. pelo fato dele ser gordo? Ele queria ganhar uma motivação e tal. Qual é o nome dele? Gustavo. Gustavo, tu é gordo mesmo, não adianta ficar agora gordinho, que é isso. Mas fala, e aí? E aí ele chegou pra mim, eu já tinha nadado nesse dia de manhã. Eu tava numa época que eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, eu tinha um dia meio corriqueiro. À noite eu já tinha feito tudo, inclusive musculação. E aí ele chegou pra mim, pô, nada comigo no próximo horário que, né, dá um gás. Eu olhei e falei pra ele, tá bom. Eu morava perto da academia, eu falei, só que você me espera que eu vou buscar touca, óculos, toalha, né, os equipamentos de natação. Fui pra casa, fiz um lanche rápido e retornei. Só que eu não cheguei até a academia. Nesse caminho, uma linha-ferro, né, que cruza justamente esse ponto, foi atropelado à noite numa linha que estava desativada por uma locomotiva que transitava apagada. Fui surpreendido. A sensação que eu tive foi como se passasse numa rua sem saída, onde não passa carro e de repente você vê um vulto. Fui buscar, ouvi sibilos, ruídos. E assim, o que eu lembro assim, perfeitamente foi eu tentando, né, me proteger. Dali foram, em resumo, 58 dias de internação, perdi de imediato parte das duas pernas. Mas o que ficou muito claro para mim foi ali na emergência, antes de entrar para a UTI, onde um dos paramédicos me falou o que havia acontecido. Meu pai me acompanhou dentro da ambulância. No entanto, na emergência, a primeira pessoa que me disse, saiu uma porção deles de paramédicos, um deles se aproximou de mim, baixou aquela máscara, assim, eu estava tenso, não sabia se aquilo era um pesadelo, se aquilo estava realmente acontecendo. Ele falou, você perdeu as duas pernas, sua vida vai ser assim, eu vou te sedar, você vai sofrer uma cirurgia, confie em Deus, fique motivado, vai dar tudo certo. Aquilo para mim foi um estralo. Que coisa fantástica isso. E aí? Eu senti que estava nas minhas mãos ali a decisão da minha vida. O corpo estava debilitado, mas minha mente estava sã. Eu tive percepção, graças a Deus, de identificar aquele momento como um momento chave, onde eu soube, num curto espaço de tempo, tomar uma atitude. E eu tenho certeza absoluta que foi essa atitude que deu desdobramento a todo o restante. Agora, uma coisa é muito impressionante, que a gente já ouviu isso em outros casos, é que na hora do acidente mesmo, é uma coisa tão traumática que você não tem memória disso, né? Ou de dor ou de nada. Trava, como se fosse, né? No meu caso, eu lembro, sim. Lembro das pessoas que se aproximaram por estar próximo de casa. Lembro de rostos, umas feições, claro. Mas muito rápido, breve. O que me evidenciou muito foi quando meu pai chegou. Antes do meu pai, um rapaz que passava de bicicleta e eu, agoniado, porque eu saí debaixo da locomotiva engatinhando, eu olhei para ele e eu falava assim, eu tentei ficar de pé, eu falava assim, eu quero viver, eu gritava para ele. E ele dizia para mim assim, não, você tá bem, você vai viver. E eu olhava o meu corpo cheio de sangue, falava, como assim que eu vou viver? E ele achando que eu, né? Aí chegou meu pai, aí eu me derramei, né? Que eu, comecei a entrar em desespero mesmo. Só que eu lembro, assim, já posteriormente, no leito, conversando, né, recebendo algumas visitas, que alguma coisa me dizia meio que intuitivamente que minha vida, ela canalizaria num aspecto, num ar positivo. Isso eu não sabia ao certo de que maneira que aconteceria. E eu lembro, assim, que minha mãe foi uma pessoa, assim, belíssima, e todo momento me instruía, me passava motivação, força. E o impressionante nisso tudo é que, de repente, você descobriu um caminho para a sua vida, através, inclusive, pelo que você está contando, você já era ligado em atletismo, já no esporte. Em esporte, de uma forma geral. Sempre gostava, sempre gostei. E como é que foi logo os primeiros passos já com a perna mecânica? Interessante, porque os primeiros passos, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero voltar a surfar. Era o que eu mais gostava de fazer.
Aí ela não sabia me dizer, mas não sabe. Eu lembro na época, até nem lembro agora exatamente, mas algum veículo de comunicação na época veio fazer uma matéria e pesquisou outros casos e me disse que eu era o primeiro surfista bem amputado no mundo. No ano de 2000, isso, mesmo ano. Eu fiquei super feliz, ao mesmo tempo me questionei, mas e aí, qual que é a vantagem de ser o primeiro, né? Já que tem mais dificuldade para tudo. E ele, não, mas isso é belíssimo, você vai difundir a prática. Não sabia até então. Comecei nadando. Nadando porque o corpo estava debilitado, né? A primeira vez que eu entrei na piscina de 25 metros, algo que eu fazia naturalmente, tendia a afundar as pernas. Por quê? Porque não tinha mais a batida de pernas, eu tinha que descobrir novamente o meu corpo, o equilíbrio, onde que estava. É porque a perna não... Depois da amputação, a perna não comandava... Permite? Claro. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tinha essa parte do coto. Certo? E essa parte não fazia... você batia? Exatamente. E nada? Eu não tinha, como se fosse o tornozelo que dava, né? Claro. A flexão ali do movimento. E o que acontecia? Meu corpo tendia a afundar. Na medida que afundava, vinha o abatimento, a frustração, a decepção, o desânimo, e eu falei, nunca mais vou conseguir fazer isso. Só que por que eu voltei a nadar? Para voltar a surfar? Para ganhar segurança, porque a gente usa uma cordinha, o lash, né, na prancha, amarrado. A gente cai da onda para não perder a prancha de vista. Só que se estourar essa cordinha, você tem que voltar nadando. E aí era nessa hora que eu queria me precaver. Deus me livre, passar outros apuros depois. Né? Mas aí hoje em dia você tira de letra, nadar para você... Tranquilamente. Só que o mais interessante foi que, voltando a nadar, eu fui convidado na época a nadar numa universidade em Santos. Regada de triatletas olímpicos. Eu comecei a dividir treinos com pessoas que estavam ali toda hora em alguma competição internacional, ou seja, pessoas vibrantes, motivadas, em busca de resultado. Aquilo me fez muito bem. Estar ali em conexão com aquelas pessoas, acordar todo dia e do lado do Paulo Miyashiro, do Oscar Galindes, da Carla Moreno, enfim, Fernanda Garcia, eu olhava aquilo e ficava assim, estou num estágio bem anterior, né? Numa situação diferenciada, e eu era o primeiro atleta ali naquele núcleo. Aquilo me deu muito ânimo. De repente eu me vi querendo fazer triatlon. Isso o negócio da motivação realmente é uma coisa espantosa. Agora, antes disso tudo, os primeiros passos com uma perna que não era a sua, quer dizer, teve um grande período de adaptação ou pelo fato de você já ser um atleta, foi mais fácil? Olha, a primeira vez, o médico que fez a cirurgia em mim, Dr. Nelson Delutia, me garantiu que em um mês, pós saída do hospital, ele me colocaria de pé. Eu contei esses dias assim como se fosse uma criança querendo, né, ir pro parque de diversões. E eu queria ficar independente. Só que assim, eu também não queria ficar em casa parado. Então eu já saía de casa na cadeira de roda, já queria ver gente, trocar ideias, informações e começar a me sentir nesse mundo novo, a inclusão propriamente dita. Foi aí que realmente, o primeiro dia que eu coloquei as próteses de frente para o espelho, na barra paralela, eu vi que a coisa ia ser mais difícil. Eu senti muita dor, assim, foi muito complicado. Claro, imagina. Né? Não tinha maturidade ainda do coto, dessa área toda. Mas ali, com o tempo, o esporte também, essa questão da musculação, que eu sempre trabalhei a musculatura para poder, né, melhorar o meu condicionamento, me ajudou muito. Agora, desculpe a minha brutal curiosidade, imagina, você mostrou uma das pernas. As duas foram amputadas na mesma altura? 2, mais 3 ou centímetros menos diferente, pouca coisa. Mas com a mobilidade do joelho total, sem ser eu afetada. tenho os dois joelhos. Eu tenho os dois joelhos. Isso facilita muito. Facilita muito. Eu acabei me formando em fisioterapia posteriormente, mas eu nunca exerci. Talvez até por curiosidade também de querer conhecer melhor meu corpo e saber lidar com tudo isso. Isso foi algo assim que na prática eu convivi e vivenciei, olhando outros exemplos também que não tinham, né, no caso transfemural, né, que é muito mais complicado, porque você depende de duas articulações. E mesmo assim, tem atletas tem jeito. Assim? Tem, opa. Vamos ver o que temos. O Miriam, vai soltando o que temos aí de material do Pauê, por favor. Aí faz parte do documentário. Documentário do Passo Vencedor. Aí foi... Mas que loucura isso!
Aí junto com outro remador, o Fábio Paiva, um grande difusor da prática. O impressionante no surf é que quem vê de longe diz assim, ih, ele está ajoelhado, ele não vai levantar. Não é porque não dá para se ter noção. Mas tem aquela vantagem. No meio do crowd, que a gente fala que o crowd é quando tem muita gente. Eu tenho a preferencial, né? Posso passar antes. Como é que é a história da bunda? Da bunda? Na resistência para ginástica. Que isso? Essa aí eu não estava sabendo. Na hora de remar, etc. Ah, tá. Pô, explica melhor, Jô. Desculpe. É que eu pensei que já ia É que direto. A gente usa um termo, acho que o pessoal até... Agora eu vou explicar. O treinamento para quem faz canoagem, né, até sequencialmente, eu vim do surf, triatlon, quase 7 anos, e a canoagem é um esporte mais novo, de 2009 para cá. E essas aventuras todas que eu gosto de fazer é a canoagem oceânica. Para treinar a canoagem oceânica, que são distâncias exorbitantes... Canoagem oceânica. Canoagem oceânica. Tá. É horas bunda barco, a definição de treinamento. Não existe uma distância X, uma distância Y. É horas bunda barco. Horas... Então, se você vai fazer uma distância como a gente fez, de 400 quilômetros em 10 dias, onde a gente não teve uma média de 40 quilômetros por dia, teve dia que teve 70 quilômetros. O treinamento disso, ninguém rema num dia 70 quilômetros e fica treinando isso sequencial, porque senão você estressa seu corpo e fadiga. Então, você tem que pensar sempre na questão da horas bunda barco. Vou hoje ficar 4 horas bunda barco. Bunda barco. É um termo usual aí, aprendi com o próprio Fábio Paiva. Mas não tem problema, imagina. Eu acho que é perfeito que diz exatamente do que se trata. Define bem, né? O tempo que você passa com a bunda no barco. Que dá uma média, você... Qual é a sua milhagem de bunda barco, mais ou menos? Ultimamente, poucas horas bunda barco, porque o processo de regeneração, né, após essa realização que foi muito longa, mas dia a dia, 1, 2 horas diariamente, finais de semana, com uns 4, 5 horas. Você ganhou o prêmio Faz a Diferença, que é dado pelo jornal Globo. Como é que foi essa sensação de repente, ganhar esse prêmio por todo o teu esforço e todo o resultado que você tem? Nossa, foi uma surpresa enorme. Eu não sou uma celebridade, embora já convivo com, né, estando em alguns programas, já participei, mas assim, para mim é tudo muito novo. Mas você, desculpe sem querer te interromper, já interrompendo, você não é uma celebridade, você é famoso. Que é uma diferença, porque a celebridade geralmente é célebre porque não faz porra nenhuma. O que você faz? Sou celebridade, estou fazendo uma turnê, agora você é celebridade no Piauí, depois você é celebridade no Recife. Não, você é famoso por sua própria vontade, tá? Mas desculpa ter interrompido. E aí? Pô, foi uma sensação ímpar no Copacabana Palace, ano de 2006, março de 2006. Drauzio Varela, Mareta Severo, André Beltrão, o Rapa, o Afro Reg, Breno Silveira. Enfim, vou até Maiana Zato. Se eu for lembrar todo mundo que estava lá, era muita gente, eu era assim um anonimato, ganhando um prêmio na categoria educação. E eu, até então, até no prêmio, no dia do prêmio, eu fiquei me questionando, mas da onde que cogitou-se o prêmio educação para mim? Eu nunca fui um aluno exemplar e fiquei tentando buscar educação aonde? Pós-prêmio que eu fui descobrir, né? Porque até então foi tudo muito rápido. Vai ter o prêmio, você foi eleito, você vai ganhar. E eu cheguei lá, nossa, para mim foi assim, um negócio majestoso, tudo bonito, bacana. Eu fiquei um pouco assim, sem graça até com aquilo tudo. Só que depois, assim, aquilo me deu um ar de responsabilidade para minha vida. Eu amadureci ali alguns anos naquele evento, porque aquele prêmio foi revelado por impacto comportamental que a minha história tinha causado na vida de outras pessoas de forma indireta. E eu, assim, não sabia até então que muitas vezes eu indo correr na praia, e uma pessoa, sei lá, saindo de casa, indo para o trabalho, brigou com o marido, com a mulher, sei lá, mudava a conotação de vida, ou muitas vezes eu indo fazer uma palestra e eu tenho esses feedbacks muitos, você me mostrou um outro olhar. Só que muitas vezes eu fazia isso para mim, né, para minha realização. Eu não tinha noção que seria estendido para alguém. Isso foi um momento na minha vida muito especial. De tudo que você faz, multiatleta, qual é o seu preferido? É o surf, o remo? Bom, já sei que o surf já foi a sua primeira preocupação
eu quero voltar a surfar. Mas ainda é o surf que você... Embora eu menos pratico no momento, por conta até dos trabalhos, eu viajo muito. Surf. Quantas horas de bunda surf você tem, mais ou menos? Não, o surf não é bunda surf, é joelho. Quer dizer que o surf ainda é mais do que tudo, o que surf corrida... é um hobby, é uma canalização espiritual, tem a ver com a minha história, com esse retorno todo, então ele tem um misto também de sensação, Olha lá, propriamente em contato com o mar, com a vida, essa é a prosperidade. Olha, Pauê, parabéns, parabéns de verdade, e parabéns também a esse atendente, a esse que socorreu Pauê em primeiro lugar e que abaixou a máscara e falou, confia em Deus, sabe, eu acho que ele sacou naquele momento que você seria o que você é hoje. Parabéns a você, parabéns a ele. Eu conversei com o Pauê, também gostei. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Bravo!